Minha diretoria, tudo bem com vocês? Ó, eu tô com uma preocupação aqui que eu citei na live antes de ontem, no jogo, e que repercutiu aí, pegar nos cortes e tal, e muito torcedor concordando comigo, outros falando que, pô, também não é assim e tal. Por quê? Porque eu dizia o seguinte, eu dizia que a ida do Mbappé pro Real Madrid pode ser muito ruim para a seleção brasileira. E eu tô levando em consideração aquilo que eu imagino ser o melhor que nós temos hoje, especialmente projetando para daqui 3 anos, quando é a próxima Copa do Mundo. Passando por essa imaginação simples, eu vou chegar em Rodrigo, Vini Júnior, Endrick e Vitor Roque, né? Eu vou chegar nesses 4. Eu sei que junto desses 4 nós vamos enfiar o Neymar ali no meio para dar o toque genial. E nós temos 5 jogadores que muito provavelmente vão estar na Copa do Mundo ou vão fazer parte ali da seleção brasileira nos próximos anos. Então, para a próxima Copa do Mundo, a gente consegue com alguma facilidade imaginar esses caras, esses 5 caras fazendo parte do ataque do Brasil na Copa do Mundo. Por que o Mbappé é um problema, entre aspas? O Mbappé pode jogar no meio, pode jogar na direita, pode jogar na esquerda, pode, é um cracaço de bola. É meio babaca, mas é um cracaço de bola. O Vini e o Rodrigo, eles estão razoavelmente tranquilos no Real Madrid, né? Estão lá titulares absolutos, jogando pra caralho. E hoje tá bem indiscutível que os dois não só são titulares do Real Madrid, como são titulares da seleção brasileira, merecidamente. Agora a gente bota um 9 no Barcelona. E aí a gente também olha e fala, porra, peraí, temos um 9 no Barcelona para meter na seleção brasileira. E o Vitor Roque é acima da curva. Acho que todo mundo já percebeu isso. O Endrick também é um jogador bem acima da curva. E que também joga mais centralizado. Eu, desde o começo da carreira do Endrick, eu tenho muita dúvida se eu gosto da ideia do Endrick ser centroavante. Não pela incapacidade de fazer gol, jamais. Porque o Endrick é um craque, mas eu acho até um desperdício um jogador que nem o Endrick ficar enfiado entre 2, 3 zagueiros ali esperando uma bola, entendeu? Porque ele é um cara que acha lances, que faz coisas, cara, bizarras e eu queria que ele tivesse um pouco mais de espaço. Tá meio caracterizado que o Neymar, com 32, 33 anos, quando ele estiver na Copa do Mundo, ele dificilmente vai voltar para a ponta. O Neymar já está no meio há alguns anos e tende a ficar por ali. Então a gente imagina o Neymar atrás dos atacantes do Brasil, Rodrigo, Endrick ou Vitor Roque e o Vini, né? É isso que a gente tem hoje como um cenário provável para daqui a alguns anos. Se o Mbappé chegar no Real Madrid, o Mbappé vai jogar. Pelos valores, por N motivo, pela bola que ele joga, N motivos. O Mbappé vai tirar um dos 3, irmão, porque o Endrick tá indo para lá. E se o Mbappé tirar um dos 3, uma das nossas forças vai pro banco de reservas. E isso não é bom, ou talvez até mudar de lado, mudar de posição e tal. Então, quando eu digo isso, eu não estou me referindo a ida ou não do Mbappé, porque honestamente eu estou cagando toneladas para se o Mbappé joga no Paris Saint-Germain, no Real Madrid, que se foda. Futebol europeu não é o meu trabalho. Eu assisto os clássicos lá que eu gosto e porque eu gosto de futebol. E para acompanhar os brasileiros. Agora, estou cagando. Para mim, se o Mbappé for jogar na Arábia, se for jogar no... Tô nem aí pro Mbappé. Ele joga onde ele quiser. Mas para a seleção brasileira, que este sim é meu problema, é meu trabalho, essa ida do Mbappé não me parece muito boa para nós não, cara. Assim, ao contrário da ida do Vitor Roque, que eu achei excelente para nós. Por quê? Porque ele vai ser protagonista e titular de um time muito grande que está precisando se reerguer, né? Um cara que vai passar por dificuldade, vai jogar alguns clássicos e tal, vai jogar uma Liga dos Campeões, 1 ou 2 até lá, né? E vai ter alguns confrontos difíceis, vai ficar no olho do furacão, vai ter pressão, etc. Que é uma coisa que eu reclamo muito quando a gente convoca jogadores de times que não necessariamente têm a pressão. Por exemplo, você pode até pegar times grandes, como o Manchester City, por exemplo, fala assim, mas o cara tá voando no Manchester City. Claro, tem que ser convocado, ok, mas não me diga que ele tem a pressão que tem um jogador que joga num time grande, que seja do Brasil. Por quê? Porque o Manchester City tem uma torcida desse tamanho e ele tem uma quantidade enorme de fãs que assistem o jogo, mas não reagem àquilo na segunda-feira. Pressão que eu digo é a cobrança. Então, por exemplo, vamos para a Fórmula 1. A Mercedes tem muito fã, mas ela não tem pressão. Quem tem pressão é a Ferrari. A pressão da Mercedes é uma mídia, pressão interna. Não tem um grupo de torcedores, de 1000 torcedores da Mercedes na porta da Mercedes, puta, se ela perder. Né? É uma outro tipo de... Uma coisa é paixão, outra coisa é teatro. O Manchester City, ele é apaixonado lá pelo público, o torcedor dele, obviamente, mas pro mundo inteiro ele é um teatro. As pessoas assistem, gostam. Se amanhã ele vender todo mundo, ninguém dá mínimo. O Manchester City desaparece em 2 anos. Não é a mesma coisa de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Atlético, Grêmio, né? Os clubes de massa, Boca Juniors, River Plate, Roma, Inter de Milão, Milan, Juventus, Liverpool, enfim, times, Barcelona, Real Madrid, obviamente, times onde você tem não só a mídia, mas como um grande apelo de torcedores em cima e de tudo que está em volta desses clubes para que esse clube não possa perder.
Esse clube, toda vez que perde, tem uma reação. E o jogador precisa conviver com isso para aguentar jogar numa seleção brasileira. A gente está vendo panes mentais da seleção brasileira há alguns anos. E essas panes mentais, evidentemente, passam pelo fato da gente ter um bando de jogador que joga pontos corridos desde o dia que nasceu, que vai para um clube lá do Shakhtar, na casa do caralho, não tem pressão nenhuma, se bem que no Shakhtar até tem pressão local, né? Mas não tem a pressão mundial, vai jogar na Rússia, no Zenit, tá? E fica com aquela pressãozinha local que internacionalmente não acontece nada. Vai jogar na China, vai jogar na Arábia, e aí, né? Isso acaba ficando menor. Esses jogadores, eu acho que eles sentem pra caralho quando eles chegam numa seleção brasileira, porque a pressão na seleção brasileira é mídia mundial, de forma massacrante. Você espera da seleção não só sempre vencer, como jogar muito bem futebol, e o que é muito difícil. Torcedor brasileiro, que é um puta do mentiroso, vive falando que eu não ligo pra seleção, mas é uma maior audiência, sempre o jogo da seleção, o que mais se discute é a convocação da seleção, o técnico da seleção, o jogo da seleção, a maior audiência de televisão é a Copa do Mundo, a maior mobilização futebolística do Brasil é uma Copa do Mundo, e etc, etc, etc. Fatos são fatos, ladainha, ladainha. É uma pressão do caralho, né? E você ainda tá jogando com os caras ali. Irmão, e 90% dos jogos da seleção brasileira, ela tem que tomar iniciativa contra o adversário tem uma proposta de jogo defensiva, de contra-ataque, que hoje é extremamente efetiva, e nenhuma obrigação de ganhar do Brasil. Então jogar na seleção brasileira, cara, é difícil pra caralho. Por isso que eu falo assim, Rica, você acha que o jogador que joga na Ponte Preta, na Portuguesa, no Madureira não pode ir pra seleção brasileira? Não, não pode. Mas Rica, não pode. Por que não pode? Porque esse cara ainda não experimentou uma das etapas de preparação para chegar numa seleção brasileira, que é exatamente esse fator da pressão. Quando você tem 4 jogadores que estão entre Real Madrid e Barcelona, você já dá uma melhorada considerável. Você já tem uns caras ali que falam, pô, esses caras aqui não estão desacostumados com pressão, né? Esse cara, e um veio do Flamengo, outro veio do Santos, né? Porra, não estão desacostumados com pressão. Então já temos uma etapa melhor para a próxima Copa do Mundo. Tem o Neymar, que não precisa comentar. E aí a gente vai achar o restante do time que a gente tem considerável dificuldade. Jogador de meio de campo, substituição talvez do Casemiro, enfim, uma série de laterais, o Brasil tá com uma dificuldade do caralho, né? Mas a ida do Mbappé me preocupa por isso, entendeu? Porque o Mbappé tiraria um dos 3 ali, pelo menos de início, tiraria um dos 3 do titular. E acho difícil que tire até no meio pra frente, que além do Mbappé ser muito caro, é um craque, né? Então a gente perderia um dos 4 titulares. Eu acho muito fundamental para um jogador de seleção brasileira ser titular e protagonista no time dele. Não dá para ser o cara que entra de vez em quando, que divide com o outro. Não. Jogar na seleção brasileira, você é o dono da camisa do seu time. Então o Mbappé, por isso que me incomoda a ida dele pro Real Madrid. Não tem porra nenhuma a ver com o time europeu, gostar do Mbappé, não gostar do Mbappé, Real Madrid, se o Real Madrid tá bem, tá mal, que se foda. Minha preocupação é outra. Não tem nada a ver com isso.